Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. Aproveita essa felicidade que você está aí, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, e o versículo 31. Atos 9, versículo 31. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, se a projeção conseguir colocar, por gentileza. Amém. Bom, se a sua versão não tiver igual a que eu vou ler, mas você pode acompanhar aí na tela, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, agradecemos por estarmos aqui nesta noite, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir os nossos lábios para ofertar o nosso louvor e a nossa adoração. E temos muitos motivos para isso, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas para nós. Promessas, ó Deus, extraordinárias que têm se cumprido pelo poder da Tua palavra. E que Teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar a ministrar aos nossos corações nesta noite. Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, o que, ó Deus, ainda precisamos alinhar, ó Deus, aquilo que precisamos colocar, ó Deus, em ordem, no trilho. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz um posicionamento de uma igreja que já podia experimentar algumas coisas que Deus tinha preparado para ela, pois haviam assim tomado uma posição para que dessa forma eles pudessem receber isso. Eles estavam ali para cumprir o propósito de Deus. E eles estavam conseguindo cumprir, porque eles estavam fazendo ou tomando algumas atitudes que davam a eles a condição de viver desta forma. E a palavra é enfática em iniciar dizendo que, na verdade, a igreja tinha paz. Em outras versões vai dizer que, na verdade, a igreja vivia um período de paz. Mas também vai dizer o porquê disso. Então, eu coloco como tema da mensagem desta noite: qual é o propósito de Deus para nós? O que Ele tem para cada um de nós? E o que Ele espera de cada um de nós a nos proporcionar este propósito? Porque o propósito de Deus é a sua intenção de fazer algo, é o seu desígnio, o seu projeto, o objetivo, a finalidade e o intuito que Ele tem com o ser humano, com o homem e com a mulher.
Este é o propósito de Deus. É aquilo que vai levar a humanidade a um objetivo, vai levar a um alvo a ser alcançado. E nós temos a garantia que é o próprio Deus que nos ajuda e nos traz para este objetivo, nos traz para este propósito e nos ajuda a alcançar este propósito. Então, podemos fazer uma pergunta: por que Deus tem um propósito com o ser humano? Por que Deus tem um propósito para nós, para o homem e para a mulher? E aí nós teríamos que aqui recorrer ainda ao Antigo Testamento, quando Deus ele fala ao povo de Israel, e aí já uma geração que estava vivendo sobre a liderança de Josué, e Deus então diz para o povo: olha, vocês estão próximos a entrar e a herdar uma terra, mas antes vocês precisam ouvir uma coisa, porque vocês são o meu povo. E ele diz assim, em Deuteronômio, no capítulo 7, a partir do versículo 6, que o povo ali então era o povo de Deus, aqueles a quem ele escolheu de todos os povos da terra. Mas ele diz ainda: olha, mas eu não escolhi vocês porque vocês são numerosos. Pelo contrário, vocês são o menor povo da terra. Mas é porque eu fiz um juramento aos vossos pais. Por isso eu tirei eles do Egito, da servidão, eu resgatei da casa de Faraó, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Na verdade, quando Deus ele estabelece o propósito dele para com o povo, na verdade fica muito claro neste versículo que lemos quais eram estes propósitos. Ele havia escolhido o povo de Israel para ser o seu povo peculiar. E ele tomou uma decisão, ele decidiu amar a Israel. Fez uma promessa, ainda lá em Abraão, que seria uma nação abençoada, um povo abençoado, numeroso, que cresceriam muitos, mas que herdariam uma terra que manaria leite e mel. E para concretizar ou para validar todos esses propósitos, Deus, ele fez uma aliança com o povo. Ele fez um pacto, dando a garantia de que se eles estivessem, ou se eles andassem, segundo o propósito que Deus havia determinado, segundo a vontade do próprio Deus, esta aliança, que tornaria esse pacto inquebrável, era a garantia da própria palavra de Deus, que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Interessante que Deus ele decidiu estender esse propósito para nós, os gentios, para um povo que está aqui adorando nesta noite, num culto ministrado pelo Ministério dos Homens, há muito mais de 2000 anos, porque essa palavra foi muito antes de Jesus, mas que ele também decidiu estender esse propósito para um povo que nasceria muito tempo depois, mas que também teria a oportunidade de vivenciar, de experimentar a mesma grandeza,
a mesma benevolência, a mesma vontade, o mesmo amor de Deus em ter um povo escolhido, decidir amar este povo, dar a eles promessas e garantir que as promessas fossem cumpridas. Nós que estamos aqui nesta noite, neste bairro, somos este povo que Ele também escolheu. E para isso, Ele usou, como lemos no texto aqui em Atos, um homem. Ele escolheu um homem chamado Paulo para que ele fosse o seu vaso, para que o próprio Deus pudesse trabalhar nele, para que estes objetivos e estes propósitos pudessem chegar até nós. E graças, à bondade de Deus, à sua misericórdia, e muitos homens e mulheres que Ele levantou para transmitir a sua palavra, ela chegou até os nossos dias. E se somos alcançados em Cristo, para a glória de Deus, é prova de que Deus, quando traçou um propósito e um objetivo para o povo de Israel, Ele também já enxergava, aquele que tudo vê, já enxergava que um povo também necessitaria das mesmas bênçãos, do mesmo favor, dos mesmos presentes, para que fosse também chegar ao seu objetivo e ao seu alvo. Então Deus ele decidiu nos amar, e foi uma decisão sem que nós tivéssemos que fazer nada, foi uma decisão dele. Deus decidiu nos amar e ponto final. A palavra fala aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele também nos deu promessas, e promessas maravilhosas, promessas que estão se cumprindo já de imediato em nossas vidas, e promessas que ainda vão se cumprir. Mas isso só é possível porque o próprio Senhor determinou que assim fosse. Em Gálatas 3:29, o Senhor fala que, a palavra fala, porque nós somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E para que nós tivéssemos a garantia dessa promessa, Ele também colocou à nossa disposição uma nova aliança. E a palavra, Ele deixa bem claro na palavra que a garantia do cumprimento dessa aliança foi exatamente em Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Quando Ele foi à cruz, levando ali os nossos pecados, abrindo um caminho, abrindo a porta para que nós tivéssemos livre acesso a Deus e ao Pai. Quando Jesus ele interviu na morte para a remissão dos nossos pecados e aniquilar todas as nossas transgressões. A palavra fala que em Hebreus 9:15, que nós recebemos a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. A garantia de que nós fomos chamados como povo escolhidos de Deus está em Jesus, ao cumprir o plano perfeito de Deus, em morrer para dar a vida a cada um de nós.
E nessa aliança, Ele trouxe para nós a validação da palavra de Deus e o relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, nós temos experimentados bênçãos sem medidas, gratificações, e aqui não como um pagamento, porque não merecemos nada, mas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos alicerçou para que nós experimentássemos tudo isso, para que nós vivêssemos tudo isso. Mas como toda aliança, sendo um pacto, ela é uma via de mão dupla. E aí, neste relacionamento com Deus, e que nós tomamos conhecimento através da nossa conversa com Ele em oração, nós somos capazes tanto de receber as bênçãos que Ele tem para nós, mas também teremos que ser capazes de entender o que Ele deseja de nós neste relacionamento. Porque toda aliança, ela pressupõe direitos e deveres. Foi assim quando Deus colocou Adão e Eva e fez para eles um jardim com muitas árvores e disse: olha, vocês vão poder se alimentar de todas as árvores, mas uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Porque o dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ali tinha todos os direitos, todos os bônus do relacionamento com Deus, mas também havia um dever. E este dever era obediência à palavra do próprio Deus. Era apenas um dever, obediência à palavra do próprio Deus. E interessante que quando analisamos essa questão da obediência à palavra de Deus, nós vemos que muitas vezes nós transgredimos em obedecer e em ouvir e em atender por causa de uma coisa, aquilo que nós já ouvimos aqui em mensagens anteriores, ela é a incredulidade. Porque a incredulidade, ela vem para colocar exatamente em dúvida aquilo que Deus havia determinado. Aquilo que Deus estabeleceu no seu relacionamento para conosco, e neste caso em que eu estou citando, no relacionamento com Adão e Eva, a incredulidade, ela colocava exatamente em dúvida essa palavra. Mas será que é isso mesmo? Será que se nós comermos da árvore do conhecimento e do bem e do mal, nós vamos morrer? Essa era a dúvida. E a palavra de Deus, ela não falha, porque Deus é fiel. Tanto que eles comeram e eles experimentaram a morte. Mas quando isso também esta aliança, ela nos alcança como o propósito de Deus nos trazendo os direitos, da mesma forma, ela também nos alcança trazendo os deveres, que é a forma que nós devemos agir como filhos de Deus. Porque eu creio pela fé que a posse desta promessa de ter em Deus uma esperança, de ter em Deus todas as bênçãos, de ter em Deus
a vida eterna, de ter em Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, eu creio que nós já tomamos posse. E nós tomamos posse no dia em que nós tomamos a decisão de aceitar a aliança e de entrar neste relacionamento com Deus. Eu te pergunto, você já tomou posse dessa aliança? Quem aqui já tomou posse? Eu creio que todos nós já tomamos posse. Nós já valorizamos o sacrifício de Jesus como a garantia de que Deus ele vai cumprir tudo que está na sua palavra. Mas, ainda como boa nova é, que se tem alguém aqui que ainda não tomou posse, ainda há tempo de tomar posse dessa promessa, desta herança, e também experimentar este relacionamento com Deus. Mas, como eu disse, o relacionamento com Deus, ele além de direitos, traz os deveres. O próprio escritor Lucas, quando escreve no capítulo 9, versículo 31, e aqui, até por ele ser um médico, eu vou dizer que foi a receita que ele prescreveu para nós, como filhos, discípulos de Deus, de como estar dentro do propósito de Deus e cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. E ele fala bem assim, olha, na verdade, a igreja tinha paz, mas ele dá a receita. Era porque estavam edificados no temor do Senhor. Eu gostaria que a igreja repetisse: edificados no temor do Senhor. Esta era o início da receita. E a próxima prescrição foi, e andavam no consolo do Espírito Santo. E eu gostaria que a igreja repetisse: consolo do Espírito Santo. Neste relacionamento, ele nos dá direito, que são os lucros que nós recebemos. A promessa, a paz, a vida eterna, a sua graça e a glória de Deus, todas as bênçãos à nossa disposição. Mas nós não podemos nos enganar que o andar com Deus é somente para receber aquilo que Ele tem para nós. Que uma vez que entramos no relacionamento com Ele, isso gerou um compromisso da parte de Deus para conosco de nos dar todas as bênçãos que precisamos. Pode ser até assim no início da nossa caminhada, né? Quando nos convertemos e ainda não temos a experiência da vivência do que é exatamente ter um relacionamento com Deus. Porque à medida que nós vamos vivendo este propósito de Deus, nós vamos entendendo que este relacionamento com Ele traz para nós também uma responsabilidade, um compromisso, trazem para nós deveres, como todo pacto ou contrato que firmamos. Muitos aqui trabalham e um dia firmaram um contrato de trabalho. Seja como empregado, seja como empresário, empreendedor, nós firmamos um contrato. E o contrato rege lá os direitos, normalmente o pagamento em dinheiro, o recebimento a paga pelo trabalho, mas também todos os deveres, aquilo que devemos cumprir, o horário, as atividades que devemos desempenhar.
Da mesma forma, um dia nós firmamos um compromisso. Aqueles que são casados diante do nosso cônjuge. Nós, hoje que é o ministério o culto, com as atividades desempenhadas pelo Ministério dos Homens, um dia nós, como homens, firmamos um compromisso. E diante de um juiz, nós trocamos a aliança e declaramos com a nossa boca amar, respeitar, cuidar da esposa que Deus estava ali nos dando. Não é só o crédito de ser amado, de ser respeitado, de ser cuidado, mas também o dever. Porque a palavra de Deus, que fala que nós como homens devemos honrar as nossas esposas, da mesma forma a palavra diz quais são os deveres da esposa para com o esposo. Olha que tem sempre um compromisso, tem sempre o direito, mas também tem sempre o dever. E este dever, que é prescrito nessa receita por Lucas, parece até muito simples, e nós repetimos aqui. Nós devemos estar edificados no temor do Senhor. A palavra, ela fala que nós temos que estar firmes, alicerçados, nós temos que estar fincados na rocha que é Jesus, como cantamos aqui, firme nas promessas daquele que é o nosso Salvador. Firmes como filhos de Deus, como os discípulos de Deus, em toda a sua palavra e em tudo aquilo que Ele tem determinado para nós. Ele fala o seguinte, olha, o que Deus espera de nós é que nós sejamos firmes. É que a nossa casa esteja edificada na rocha que é Jesus, que a nossa família esteja edificada, que tudo aquilo que está à nossa volta, todos os nossos afazeres estejam ligados na palavra de Jesus. E quando nós assim estamos, nós também somos capazes de que essa edificação, ela seja com base no temor do Senhor. E o temor, que é um mandamento, que é um preceito, que também pressupõe que nós devemos obedecer aos mandamentos, não é ter medo, não é ter medo de um Deus que não tenha misericórdia e que a qualquer momento vai aniquilar o povo, mas pelo contrário, é nós termos respeito, nós termos a reverência de entender que nós precisamos obedecer aos mandamentos. Mas quando falamos em mandamentos, nós lembramos do Antigo Testamento e poderíamos até dizer, mas olha, nós vivemos no período da graça, será que precisamos realmente obedecer a Deus? Um grupo, quando interroga Jesus, eles queriam tirar essa dúvida e saber se
ao perguntar a Jesus a respeito dos mandamentos, se eles continuariam iguais a que Deus havia estabelecido em sua lei e dado ao povo através de Moisés. Então eles perguntam: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O próprio Jesus fala, este é o grande mandamento. Ele, na verdade, estava dizendo o seguinte: olha, nesta aliança que eu vou garantir daqui a pouco, na cruz do Calvário, para vocês, ainda existirá os deveres a ser cumpridos. E este dever é amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E não amamos e não obedecemos por medo, mas pela reverência e pelo reconhecimento que temos que este Deus, Ele nos fez todas as promessas, nos deu a garantia de que estas promessas serão cumpridas. Então o que nos cabe é, olha, eu preciso amar a Deus de todo o coração. Eu preciso reverenciá-lo, adorá-lo com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Não é simplesmente porque se eu descumprir a regra, eu tenho que obedecer uma regra. Mas o que nos leva a obedecer é porque nós reconhecemos em Deus a nossa única esperança. Nós decidimos então entregar a nossa vida a Ele, de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento, não é porque somos bons em cumprir com tudo que prometemos, até porque nós falhamos e muito. Quem não falha é Deus. Mas nós fazemos isso porque nós temos o entendimento de que essa é a nossa única esperança de cumprir o propósito que Deus tem para nós, que é vida eterna. É a única forma, é o único meio. Então, olhando sobre este aspecto, fica até simples, fácil de nós entendermos o porquê que nós devemos obediência à palavra de Deus. Porque é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio deleite. É para a nossa preservação mesmo da nossa alma, da nossa vida, e enquanto estamos aqui, a preservação de todas as coisas que nós temos, porque Deus, Ele nos guarda em todos os momentos. Não é porque somos bons em cumprir promessa, mas é porque é a nossa única esperança. Até porque, quando temos o papel de obedecer, só porque isso vai nos impor alguma sanção, vai nos impor alguma correção, nós caímos muitas vezes em nossas próprias armadilhas, aqui, em pensar que quando nós não estamos sendo vigiados, não há a necessidade de se cumprir ou de se obedecer aquilo que está ordenado. É muitas vezes assim que agimos. No trânsito, por exemplo, tem um semáforo vermelho e a lei que diz que nós não podemos atravessar o sinal vermelho, mas às vezes não há câmeras de segurança, ou não há câmeras de vigilância, não há guardas próximo, então nós somos tentados
para ganhar um pouco de tempo, ou quem sabe se aproveitar melhor de um trânsito que está livre, decidi não cumprir aquela regra. Só o medo de tomar a multa não é o suficiente para nos impedir de descumprir com uma determinação. Eu até contei para algumas pessoas que um dia desse eu estava fazendo uma viagem de motocicleta e tinha uma fileira de carro e era muito fácil para mim fazer uma ultrapassagem. Era uma reta no local, porque a moto me permitia fazer isso. E aí eu olhei, vi a placa, vi que a pista estava faixa contínua, era proibido ultrapassar. Eu falei, vai ser muito rápido. Joguei na esquerda, como a gente costuma brincar com a motocicleta, enchi a mão no acelerador, o motor respondeu e eu comecei a ultrapassar uma fileira que deveria ter uns 7 carros. Quando eu cheguei na metade, quem que eu encontro? Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. A oficial desceu do carro e só fez assim para mim, ó, encosta. Na hora, eu tive o que fazer, encostei. E ela falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Marcelo. Ela, seu Marcelo, o senhor está vindo de onde? Eu falei, não, estou vindo da cidade ali de Minas. Você vai para onde? Eu falei, eu vou para a Serra. E ela perguntou, o senhor está com pressa? Eu falei, não, estou não, foi só uma falha mesmo. E ela falou bem assim, a sua falha é a maior causadora de mortes no nosso trânsito. Eu falei, paguei agora por não ter cumprido uma regra. Mas se ela não tivesse ali, talvez eu não teria sido pego. Mas fui. Uma multa 7 pontos na carteira, se eu tomar outra, suspensão de dirigir e uma multa bem pesada. Mas e aí? E se eu não tivesse sido flagrado? Será que eu teria cumprido a norma, a regra, só porque existia a faixa contínua? Será que eu tenho que obedecer a Deus e aos seus preceitos, só porque senão a ira de Deus virá sobre mim? Ou eu vou obedecer porque um dia Ele revelou a mim o seu amor e a sua misericórdia, levou os meus pecados na cruz, me deu plena liberdade, hoje nós somos livres, é por isso que eu vou ouvir e obedecer a palavra de Deus? É porque eu tenho a liberdade em Jesus? Porque voltando também àquele compromisso que eu falei no casamento, se fôssemos cumprir com o amar e respeitar e cuidar da nossa esposa só por obrigação, como que seria o nosso relacionamento com o nosso cônjuge? E aí é uma pergunta que eu refleti. Eu mesmo fiz a reflexão nesta semana. Como será que Deus vê o meu relacionamento com Ele? E à medida que Deus vai ver este relacionamento, é o quanto eu consigo cumprir e obedecer aos seus mandamentos, aos seus preceitos e à sua palavra. Se o nosso cumprimento está sendo apenas por obrigação, é sinal de que o nosso relacionamento não está bom. Agora, se nós cumprimos porque nós temos o reconhecimento em Deus e rendemos a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão,
porque Ele tem feito todas as coisas em nosso favor, aí é sinal de que o nosso relacionamento com Deus vai muito bem. E aí eu deixo uma pergunta para a nossa reflexão. Como estamos edificados? É no temor do Senhor, mas como reverência ou como obrigação? Mas a receita, como eu disse, não terminou ali. E ele falou o seguinte: olha, além disso, além de ser edificado no temor do Senhor, nós temos que andar, ser guiados, ou em outras versões, ser encorajados pelo o consolo do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele, quando da sua ressurreição, ele ainda continua colocando e depositando na vida do homem e da humanidade as suas promessas, os seus propósitos, aquilo que ele veio cumprir do Pai para conosco. Ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Este dever, ele podemos dizer que ele é uma sociedade que fazemos neste relacionamento com Deus, porque não é só um cumprimento de andar segundo o Espírito Santo, mas este andar com o Espírito Santo já está trazendo de imediato para nós as bênçãos, as dádivas, os benefícios do relacionamento com Deus. E o próprio Jesus, ele diz que ser guiados pelo Espírito Santo seria ser guiado pelo Consolador. Aí é muito bom, porque tudo que nós precisamos é de consolo. Para todas as etapas e fases da nossa vida, nós precisamos exatamente do consolo. A palavra de Deus em Romanos 8:34, ela diz que, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Nós, como filhos de Deus, ao obedecermos a palavra, de andarmos segundo o Espírito Santo, nós já somos beneficiados de imediato. Porque o consolo, ele traz para nós uma sensação, na verdade, o consolo traz para nós a paz. Não é isso? Quando estamos em aflição e recebemos um consolo, seja numa palavra, seja em algo que alguém faz para nós, o que a gente sente na hora? Aquele alívio, aquela paz, aquela tranquilidade de descanso. E é exatamente assim quando ouvimos o Espírito Santo em obedecer à voz de Deus. Mas esta paz, que é este consolo, que o próprio Jesus, ele disse: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem o Espírito Consolador para oferecer. Mas eu tenho. Então ele fala bem assim: olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós obedecemos ao Espírito Santo, porque o único capaz de nos trazer o consolo, de nos dar o Consolador, é Jesus. Se decidirmos ter este consolo nas coisas terrenas, nas coisas mundanas,
nós não vamos ter, porque o próprio Jesus disse: este consolo vocês só terão em mim, porque o mundo não é capaz de dar. Ele falou: olha, só eu sou capaz de deixar o Espírito Santo Consolador. E esta mesma sensação de paz que nos traz a tranquilidade, esse mesmo sentimento que nos traz a tranquilidade e o descanso, por outro lado, ao cumprir também dentro os propósitos de Deus, nós afirmamos que ela não é um sinal de estagnação, de inércia, de ficar parado, mas é um sinal de atividade. Opa, peraí, descanso é igual a atividade? Onde? Só em Jesus, só em Deus, só no Espírito Santo. Paulo, quando escreve aos irmãos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 11 e 12, ele nos faz o convite a esta paz, a esta tranquilidade. E ele diz assim: esforcem-se. Em outras versões, que nós temos que trabalhar, nós temos que agir. Ele fala assim: esforce-se para que vocês tenham uma vida tranquila. Cuide das coisas que lhe dizem respeito e trabalhem com as próprias mãos. Parece haver até uma contradição quando ele diz que o esforço levará a uma vida tranquila. Que o Espírito Santo Consolador é capaz de trazer a nós, de dar a nós, quando estamos em atividade, uma vida tranquila. Mas é exatamente assim. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo como filhos de Deus, é sinal de que nós estamos agindo, que nós estamos exercendo o nosso papel como filhos de Deus. E isso é uma atividade. Se formos olhar o que é paz como saúde física, nós vamos ver que não é estar parado. Pelo contrário, é estar em movimento. Saúde é a perfeição da atividade física, do bom cuidado com o nosso corpo, de realizar os exames que são necessários para a prevenção, das consultas periódicas, e aí um alerta para nós que somos homens, que precisamos fazer para que nós tenhamos a paz na nossa vida física como saúde. Nós vamos ver que é uma atividade, não é estar parado. Nós vamos ver que virtude é a paz moral. Não é simplesmente sermos inocentes, mas é a perfeição da atividade moral. De uma forma bem simples, a moral é a capacidade de praticar aquilo que é certo, correto, de acordo com uma norma social, de acordo com aquilo que foi estabelecido. No meu caso, no meu exemplo, não ultrapassar em faixa contínua. Então, sempre tem que ter uma atividade para que nós tenhamos a tranquilidade e a paz. A santidade é a paz espiritual. Mas a santidade não é estar quieto. Santidade é a mais intensa atividade espiritual. Era isso que Deus estava falando, era isso que Lucas estava receitando, como aquilo que Deus requer de nós, que nós temos que estar em atividade espiritual constantemente, andando segundo o Espírito, fazendo aquilo que o Espírito de Deus tem para nós, para que nós tenhamos
a tranquilidade e a paz espiritual. Em nosso raciocínio comum, em nossa vida espiritual, nós podemos até pensar que ter esta paz de Deus é cruzar os nossos braços e achar que Deus ele precisa fazer tudo aquilo que nós precisamos. Mas esta atividade, na verdade, na realidade, está tão absolutamente alinhado com a vontade de Deus e em atividade no Espírito Santo, que nós nos sentimos livres e encorajados para fazer todo o trabalho necessário. E aí, eu deixo outra frase aqui, outra pergunta para a nossa reflexão. Quando eu preciso da paz, será que eu ando no consolo do Espírito Santo, segundo aquilo que o Espírito Santo está me orientando? Será que eu dou as boas-vindas para que Deus entre na minha casa, no meu lar, na minha vida, através do Espírito Santo e promova a verdadeira paz? Ou será que eu estou pendurando uma placa na porta da minha casa, não perturbe? Porque pode parecer que viver segundo os propósitos de Deus, os preceitos de Deus, é simplesmente reconhecer que Jesus morreu em nosso lugar e dizer, olha, a graça me basta de Deus, eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, para que Ele promova, para que o Espírito promova esta paz dentro de nós, nós precisamos todos os dias estar em atividade com o Espírito Santo. Mas qual é o propósito de Deus para com isso? Que nós não sejamos superficiais, que nós não venhamos nos confortar com a realidade e a facilidade de obter o conforto e a paz que hoje são oferecidos para nós, que são colocados à nossa disposição, mas que nos impede de obedecer à vontade de Deus. Então não é paz. Porque, como eu disse nas próprias palavras de Jesus, Jesus disse, olha, o mundo não é capaz de dar essa paz. O mundo não é capaz de dar o Consolador. Mas, quando fazemos o convite, que o Espírito Santo entre em nós, que tiramos a placa que impede, às vezes, mesmo que isso cause um incômodo, mas que tiramos a placa que impede de Deus entrar na nossa vida, a barreira que impede de Deus nos alcançar, e às vezes colocamos essas barreiras. Quando abrimos verdadeiramente o nosso coração, a porta da nossa vida, aí sim nós desfrutamos da verdadeira paz e entendemos que a nossa casa ela está cheia da graça e do Espírito Santo de Deus. E aí, para finalizar, nós poderíamos nos perguntar, então, qual é o propósito de Deus
para nós. O versículo que lemos fala que a igreja, ela estava crescendo em número. Na verdade, o propósito de Deus para nós, como seus filhos, é o nosso crescimento, é o nosso amadurecimento, é o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida, é o nosso crescimento no relacionamento com Ele, da nossa vivência, é o nosso crescimento dentro do nosso lar, com os nossos familiares, é o nosso crescimento profissional dentro dos nossos locais de trabalho, é o nosso crescimento intelectual dentro daquilo que nós nos propomos a estudar. Este é o verdadeiro propósito de Deus. Que nós venhamos crescer, que nós venhamos avançar, que nós tenhamos condições de alcançar o alvo que eu citei aqui no início, e este alvo é a vida eterna. A palavra fala que até nós alcançarmos a estatura ou o crescimento perfeito, nós precisamos então estar alinhados e andar conforme o propósito de Deus. Porque o propósito e a vontade de Deus é exatamente essa, que nós venhamos alcançar no crescimento a estatura que a palavra fala, de varão perfeito. E neste caminho, e nesta trajetória, nós venhamos trilhar numa rua pavimentada, num caminho pavimentado, vivendo em paz e em tranquilidade, não que não vamos ter adversidades e dificuldades na nossa trajetória, mas firmados na palavra do próprio Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. O propósito de Deus para nós é o nosso próprio bem, é o nosso próprio amadurecimento, é o nosso próprio crescimento, e é o convite que Deus mais uma vez nos faz nesta noite ao nos relembrarmos qual o propósito dele para a nossa vida. Se coloque de pé, por gentileza.